Quando me convidaram para fazer esta TEDx e disseram que o tema era números, a minha primeira reação foi perguntar o que é que se está à espera exatamente de que eu faça. Posso apresentar montanhas de números. E o José Paulo foi muito simpático e disse-me, fazes basicamente o que quiseres. Okay? E é isso que eu vou fazer durante estes minutos que tenho à minha disposição. Basicamente, vou tentar ter o desafio de vos falar de números sem colocar números. E, portanto, naquela lógica de vos desafiar, o José Paulo já pôr aqui alguns dos números relevantes, mas eu vou tentar ajudar-vos a pensar como é que nós podemos ter números de outra forma. Okay? O primeiro ponto, quando falamos em economia e números, é que nós temos números grandes. E alguns foram já descritos agora pelo José Paulo. Mas temos mais do que isso. Se nós olharmos para a lógica de números, nós temos muitos agentes económicos, temos muitas decisões que são tomadas todos os dias, e é extraordinário como é que nós temos mecanismos que coordenam essas decisões todas. Se vocês pensarem no exemplo clássico de economia que é dado, que é o que é preciso para produzir um lápis, exemplo de Milton Friedman, e quantas decisões têm que ser coordenadas por quantos agentes económicos até chegar ao lápis, é brutal. Se nós pensarmos que hoje em dia temos muitas decisões que muitos agentes tomam sem saber o que é que os outros estão a fazer, mas que precisam uns dos outros, é impressionante. E quando nós olhamos para esses problemas, e para estes problemas de coordenação, temos duas grandes abordagens. Uma que é muito cara à engenharia, que é arranjar um modelo de otimização, por exemplo, para distribuir medicamentos entre pontos de venda, otimizar isso, ter as rotas. Outra coisa é como é que eu posso fazer isso de uma forma descentralizada. Sem fazer esse modelo de otimização, como é que eu crio um enquadramento para os grandes números de agentes tomarem as suas decisões individualmente e chegarem ao mesmo resultado. E, portanto, um dos desafios dos grandes números, ou dos números muito grandes em economia, é como é que nós fazemos mecanismos centralizados e descentralizados de utilização de recursos. E, portanto, nós temos aqui o papel dos preços, temos aqui as hipóteses que as pessoas procuram maximizar algo, ter o melhor de algo, e, portanto, acabamos de ter uma espécie de benchmark de mecanismos económicos que lidam com grandes números de agentes. Por exemplo, quando o Zé Paulo agora falou do PIB, alguém sabe exatamente como é que se constrói o PIB? O que é o PIB? Fala-se tanto, não é? O PIB, tecnicamente, é a soma de todo o valor acrescentado gerado na economia. Adiantou? Não. Porquê? O que é o valor acrescentado gerado na economia? Tudo isto são números. Mas estes números têm na sua base decisões que os agentes económicos tomam. E a questão é como é que nós conseguimos enquadrar essas decisões, como é que os ajudamos a melhorar essas decisões. E, portanto, temos números muito grandes em economia que obrigam a estes mecanismos, uns de centralização, outros de descentralização. Mas também temos números pequenos. Números que envolvem interações entre um número pequeno de agentes, por exemplo, quando temos que lidar com um monopólio ou com um oligopólio, em que temos abordagens de como é que essa interação é feita, e é feita de uma forma diferente. Mas temos também números pequenos na componente económica. O que é que isso traz? Traz uma riqueza de comportamentos diferente. E o que significa que muitas vezes os números em economia não podem ser desligados do comportamento dos agentes económicos que lá estão. E é talvez a parte que faz mais diferente a economia e os números na economia dos números noutra área. A economia não vai só pensar em contar os números. Não vai só também fazer a outra parte, que seria só contar a história que deu origem a esses números. Vai pensar como é que nós juntamos o comportamento, as decisões das pessoas, portanto, se quiserem pôr um bocadinho de psicologia aqui, estejam à vontade, com os pequenos números, com o que cada um faz. Okay? E essa parte de termos ao mesmo tempo pequenos números de interações, grandes números, muitos agentes económicos, torna a questão de quais são os números que eu quero usar em economia para olhar para os problemas. E, por exemplo, se estivermos a falar de problemas de comércio internacional, eu quero olhar para valores de exportações. Quanto é que é exportado? Quanto é que é importado? Os números entram aí. Mas, provavelmente, vocês já todos ouviram falar nos últimos tempos de um senhor do outro lado do Atlântico chamado Donald Trump, que decidiu tweetar que vai pôr tarifas sobre o aço e o alumínio. E, de repente, passámos de uma coisa de grandes números, importações e exportações, para coisas de pequenos números, que é como lidar com eventuais guerras comerciais entre a China e os Estados Unidos, que têm a ver com pequenos números de dois países que têm governos. Portanto, a economia anda sempre muito nesta tensão de grandes números, por um lado, muita gente exporta, muita gente importa, não conseguimos centralmente dizer o que é que cada um vai importar e exportar, e depois temos decisões que afetam isso, que têm a ver com pequenos números, com decisões de dirigentes sobre esses números. Portanto, nós temos aqui, inevitavelmente, a economia, em quase todas as áreas, esta tensão entre grandes números e pequenos números. Uma das coisas que mais me fascina quando tenho que falar sobre economia e outra coisa qualquer, neste caso é sobre números,
é a percepção que as pessoas muitas vezes têm que a economia é contar coisas. Portanto, acumular números, de certa forma. Deixem-me desafiar-vos em que nós, se olharmos para a economia com esta tensão entre números grandes e números pequenos, um dos aspectos que vamos ter é que, além de contar coisas, vamos ter que brincar a Sherlock Holmes. A atividade da análise económica não é só contar, não termina aí, só começa aí. A parte verdadeiramente interessante da análise económica em cima destes números é perceber as coisas para além do óbvio. Fazer o trabalho de Sherlock Holmes. O que é que está lá que não é imediatamente visível? Por exemplo, falando novamente do Sr. Trump e das decisões de política que ele tem em pequenos números, provavelmente já todos ouviram falar de qual era uma das principais promessas eleitorais que ele tinha. The Wall. O muro, certo? Quem é que ia pagar o muro? Os mexicanos. Certo? Como é que os mexicanos vão pagar o muro? Vamos impor uma tarifa sobre as exportações do México para os Estados Unidos. Era o plano dele. E, portanto, em grandes números, isto funciona. Porque eles exportam muito, a gente põe uma tarifa sobre aquilo, recolhe muitos milhões de coisas e consegue fazer mas vários milhares de quilómetros de muro. Pequeno problema que traz a análise económica. Se eu lançar um imposto sobre um agente económico, e neste caso a tarifa seria um imposto, quem sofre com esse imposto não depende formalmente, legalmente, de quem é que tem que o pagar, depende de como é que o comportamento dos agentes económicos se ajusta a esse imposto. Em particular, se os mexicanos disserem eu continuo a exportar ao mesmo preço, se vocês não quiserem, não comprem, a tarifa sobre os produtos mexicanos trazia-se um aumento do preço no consumidor americano. Quem pagaria? Seria o consumidor americano no limite. Se os mexicanos dissessem nós ajustamos completamente e queremos que o preço do consumidor seja o mesmo de antes da tarifa, então nesse caso seria verdade e seria o produtor mexicano que estaria a pagar isso. E portanto, só olhar para os números, sem olhar para este elemento de comportamento que está em cima dos números, dará provavelmente respostas erradas e é essa a parte onde a economia se interfere. Portanto, até agora falei de números muito grandes, números muito pequenos, tensão que eles têm, como é que eles se interagem. Mas também temos a outra questão de ter, além de ter números muito grandes, temos muitos números. Não é? Que é o chamado Big Data, que esse assim deve ser bastante mais caro. O ter muitos números traz uma alteração da forma de análise. E traz, para além das necessidades técnicas, que provavelmente as pessoas da engenharia dominam muito melhor do que os economistas, torna a questão de saber o que é que se torna valioso nisso. E se repararmos bem, o que vai passar a ter valor em ter muitos números, não é ter muitos números. É saber o que é que eu faço com esses muitos números. Okay? Vamos fazer uma experiência com muitos pequenos números. Okay? Vamos pensar o seguinte. Suponho que todas as pessoas tenham de vez em quando, algum prazer em comer pão com manteiga ou pão com algum tipo de doce, certo? Toda a gente já comeu pelo menos pão com manteiga uma vez na vida. E, portanto, teve que escolher uma manteiga para pôr no pão. Experimentamos ir ao supermercado, em que vocês têm que comprar a manteiga e, de repente, têm 322 variantes de manteiga. Preferem uma situação dessas para escolher ou uma em que vos digam tem aqui 5? Manteiga dos Açores, manteiga meio sal, manteiga com sal, manteiga do Alentejo, coisa do género. Qual é a situação que ajuda mais? É ter as 5 do que ter as 322. Certo? Vocês nunca tiveram aquela sensação de entrar num país como os Estados Unidos, vão pedir um café ou uma sanduíche e ele pergunta, ok, quer que tipo de pão? A, B, C, D ou E? Ok, agora escolheu o pão e agora quer. O que é que quer em cima? Que tipo de cereal é que quer em cima? Você fica perdida nessas coisas. Portanto, muitos números podem não ser necessariamente bom. Isso é verdade também nestes componentes. Portanto, o elemento de valor vai estar no que é que nós fazemos com esses números. Saber guiar qual é a pergunta certa que nós queremos fazer aos números e ter capacidade de distinguir o que vale a pena ser analisado e o que não vale a pena ser analisado. O que significa que quando nós temos muitos números, vamos ter que cruzar dois tipos de competências, dois tipos de conhecimentos. O primeiro, como trabalhar com esses grandes números, com um volume de dados muito grande, e depois saber o que é valioso olhar nesses números. Por exemplo, onde tem sido extremamente útil olhar para grandes números no nosso sistema de saúde, é olhar para as transações individuais, que são muitas, e ver o que é que são outliers, o que é que são casos anómalos, e perceber o que se lá está.
nomeadamente na detecção de fraude ou não. Provavelmente vocês já repararam que nos últimos 2, 3 anos, 4 anos talvez, tem havido de vez em quando notícias sobre fraude em farmácias. De faturação que é feita que não existe, etc. De onde é que surge esses aspectos? Pode surgir de denúncia, mas no último momento não tem sido essa situação. Tem sido porque cada transação que é realizada de cada doente, em cada farmácia, em cada momento no país, é registada, e isso tem uma série de informação associada, quem prescreveu, quem levantou, etc. Consegue-se perceber se um determinado medicamento, de repente, tem muito mais vendas numa farmácia, num sítio obscuro, onde praticamente não há doentes que justifiquem aquele volume de transações. Então pode-se ir lá ver o que é que se passou. E isto é uma utilização de grandes números, de muitos números, em termos de perceber comportamentos. Mas mesmo se temos aí, também temos outras áreas onde utilizamos isto. Toda a teoria de comportamento do consumidor, em termos de comércio e de retalho, beneficia de haver estes números. Vocês podem não acreditar, mas cada vez que compram uma coisa no supermercado, a transação que registaram, a transação que fizeram, ficou registada em algum lado. E tenho a certeza que, em algum sítio, alguém vai estar a olhar para isso. E, portanto, quando vocês têm o cartão de fidelidade do Continente ou do Pingo Doce, vocês não estão só a ter o desconto. Estão a informar o retalhista quais são os vossos hábitos de compra. Ele vai procurar o vosso hábito? Não. Mas vai perceber as regularidades e perceber que diferença é que isso pode fazer. Perceber se mudar as cervejas da plataforma de cima para a plataforma de baixo, se tem algum efeito no número de vendas que ele tem de cerveja nos dias seguintes. Isto é uma utilização em economia destes Big Data, e nós podemos ter muitas outras. Mas se eu falei em termos muitos números, também a economia consegue funcionar sem números. Okay? E apesar da palestra seguinte dizer que os números não enganam, é esse o tema, não é? Os números não enganam. Na verdade, às vezes, funcionar sem números também pode ser interessante. Porquê? Porque funcionar sem números obriga a construir um quadro conceptual que pode depois estabelecer os princípios pelos quais nós vamos querer olhar para números então. Por exemplo, eu posso, só trabalhando sem números, eu posso pensar com cuidado o que é que eu quero saber. O que é que eu vou à procura? A partir daí eu posso definir como é que vou recolher os números. Que organização é que eu lhes vou dar? Que análise é que eu quero fazer? O que é que eu quero concluir disso? Esta é uma análise sobre números que não usa números. E isso é verdade muito na componente de investigação, obviamente, mas não só. Cada vez mais, qualquer empresa que funcione no mercado, qualquer entidade pública que funcione no seu campo de atividade, seja mercado ou não, acaba por ter que usar números que não enganem, mas tem que saber o que é que quer fazer com eles. E hoje em dia já começa a ser frequente encontrarmos entidades que nos dizem: ok, nós recolhemos esta informação toda, o que é que eu faço agora com ela? Ajudem-nos a organizar isto. E muitas vezes a questão é: o que é que você quer saber? Okay? Um dos aspectos que, na área da saúde, começamos a ter e começa a surgir algumas bases internacionais e provavelmente algumas nacionais também com essa informação é o que é a relação entre o doente, o médico, a prescrição farmacêutica que é feita e a farmácia onde ele vai. Como é que isto tudo se articula? Eu consigo seguir as pessoas assim. Agora, eu preciso saber o que é que eu quero saber se tiver estes números todos. Quero saber como é que é a relação médico-doente e como é que ela se articula. Quero saber se o doente valoriza ou não ter a capacidade de escolher um genérico através da escolha que faz na farmácia. Quero saber o quê? Simplesmente descarregarem-me a quantidade de números em cima não adianta nada se eu não tiver feito um trabalho sem números antes disso. O outro aspecto da economia é construir números. Okay? Por exemplo, a inflação e o PIB são números construídos. Não existem naturalmente. Não consigo contar pessoas, mas a ideia de PIB não existe em si mesmo. E, obviamente, o PIB e a inflação acabam por ser somas de números que existem. No caso da inflação, é uma soma ponderada de vários números. E, portanto, a utilização económica de números é também muito a construção de outros números que procuram criar um mapa dos sistemas económicos. Por exemplo, os sistemas de contabilidade nacional.
Há uma analogia simples que eu hoje em dia uso muito para explicar porque é que nós usamos modelos económicos para olhar para a realidade. E porque é que alguns desses modelos económicos têm números, outros não têm. Suponho que algumas das pessoas, para chegar aqui, ou para chegar a qualquer lado que não conheçam, utilizam, hoje em dia, o Google Maps, ou similar, certo? Portanto, a gente já utilizou pelo menos uma vez o Google Maps. O Google Maps tem dois tipos de vista, certo? Tem a vista mapa, tem a Street View e tem a Aerial View. Tem três. Okay? Quando vocês querem ir de um sítio para o outro, vão estar a utilizar a Street View, ou utilizam primeiro o mapa e depois, para ver a porta, utilizam a Street View. Ora, a análise económica funciona muito neste plano. Dá-vos o mapa, é o Google Maps mapa, e depois o detalhe é a Street View. Olhar para a Street View. Para isso nós precisamos ter, frequentemente, a capacidade de construir números que nos deem esse mapa. E podemos também criar números de outra forma. Podemos criar o que se chama Economic Experiments, experiências económicas. Dito experiências económicas parece demasiado técnico, injetar pessoas com coisas. Mas não, é pôr em contextos de decisão. Pedir às pessoas que escolham A ou B e, a partir daí, inferir algo sobre o seu comportamento. Isso é criar números. Isso é-nos permitido criar números que permitem compreender melhor o comportamento das pessoas e as suas escolhas. Okay? Podemos também ter números que falam demais. Okay? Isto é, se nós começarmos a tentar descrever o comportamento das pessoas, podemos ter demasiados aspectos da sua vida. Este ponto de números que falam demais, acrescentei depois do escândalo da Cambridge Analytica. No fundo, foram números que falaram demais, certo? E, portanto, termos muitos números também pode implicar que nós temos que ter questões de confidencialidade, respeito pela privacidade, e, portanto, os números que estão associados a pessoas passam a ser números diferentes dos outros. E, portanto, haverá uns números mais iguais do que outros, também para a economia. Os meus números finais para esta sessão. Primeiro, a análise económica utiliza muito números, mas não só. E essa análise está a mudar. Campos próximos, como a engenharia e a engenharia informática ou ciências da computação, ajudam-nos muito nisso. Mas, no fim, em economia, pelo menos, os números não vão substituir as ideias, os números vão ajudar às ideias, pelo menos de momento. Ainda não substituímos a decisão humana e o comportamento humano pelos números, que serão uma descrição ou um mapa dessas decisões. Muito obrigado.